Você quer ser aperfeiçoado no poder de Deus? Então vamos aprender juntos aqui com uma pessoa que teve experiências sobrenaturais, teve uma vida sobrenatural, por experiências tremendas e foi muito usado por Deus, que é o apóstolo Paulo. E ele lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá a partir do versículo 9, ele diz assim, ó, quando ele questiona ao Senhor, por que daquele espinho na carne, por que aquelas fraquezas, aquilo que atormentava ele o tempo todo. Então o Senhor diz assim, ó, ali no versículo 9, dos 2 Coríntios 12, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E continua, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aqui nós podemos extrair algumas coisas bem importantes, tesouros para a vida aqui. Paulo era esse homem de experiências muito sobrenaturais, mas ele tinha essa fraqueza. E aqui interessante é que ele deixa claro que ele se alegra nas fraquezas, ele se regozija, se alegra. E na fraqueza ele então se tornava forte. E o Senhor mesmo falou isso para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então a questão aqui é, vamos pensar, né? Como é que você se sente quando você é pego no seu ponto fraco, quando você se pega sendo vencido na sua fraqueza? Você gosta da sua fraqueza? Então, o ponto aqui é de maturidade espiritual, né? Nós conseguimos chegar num ponto de encararmos as fraquezas como algo que nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque sabemos que é nessa fraqueza ou através dessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Por isso, o tema desse encontro aqui é aperfeiçoado no poder de Deus. Então, como que você enxerga a sua fraqueza? Como que você lida com ela? Essa é a questão central. Então, primeira coisa aqui é a forma pela qual você enxerga as tuas fraquezas. Ninguém aqui quer ser pego na fraqueza. A tendência natural de todas as pessoas é, mediante as suas fraquezas, tentar fugir delas, tentar se esconder, tentar não evidenciar, tentar transferir a culpa ou mesmo tentar se isentar da sua própria culpa. Tentar botar a culpa em alguém, como eu já falei. Essa é a tendência natural de todas as pessoas quando é pego no seu ponto fraco, quando se depara com as suas fraquezas. A gente coloca a culpa na família, coloca a culpa no passado, coloca a culpa na política, coloca a culpa na liderança espiritual. A gente não assume normalmente para nós as nossas fraquezas ou não encaramos da forma como nós deveríamos encarar. Nós normalmente encaramos tentando nos defender, porque essa é a tendência natural. E quando a gente olha para as fraquezas dessa forma, nós recuamos, nós paramos, nós nos entregamos ou até nos sentimos intimidados, não deixamos nos levar pela intimidação, a gente não avança, a gente não permite crescer, se permite crescer em algumas situações, se vitimiza, coloca a culpa em alguém e muitas vezes em algumas fraquezas que são despertadas por outras pessoas, a tendência é se vingar ou querer que outra pessoa sinta a mesma dor que você sentiu. Também, quando a gente se depara com a fraqueza, algumas pessoas se perdem no meio das dúvidas, na falta de controle da situação, porque não tem controle, né? Tem o medo de desconhecido, ou mesmo tem medo de sofrer de novo. Então, é isso que normalmente acontece quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas. Então, a tendência é fugir, se esconder, negar, transferir, e normalmente as fraquezas são despertadas quando tem algum insulto, perseguição, como ele fala ali, Paulo fala no versículo 10 ali, quando tem alguma situação que vem ali evidenciar essa fraqueza. Bom, mas o foco aqui é o seguinte, como é que você, a partir de agora, entendendo que Paulo acabou de dizer o que o Senhor disse para ele, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo aqui dizendo que ele se alegra nas suas fraquezas, porque quando ele está fraco, ele é forte, né? Então, entendendo isso, como é que você vai enxergar as suas fraquezas a partir de agora? É um ponto para a gente pensar, né? E vamos pegar aqui como é que a gente deve enxergar a fraqueza. Está lá em Romanos 5, de 3 a 5. A gente tem que entender o que e tem que entender o como também, e as escrituras ensinam claramente. Romanos 5,
de 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o resultado final das situações, das tribulações, né, que evidenciam as nossas fraquezas, porque quando alguma coisa acontece, tribula o nosso coração, isso evidencia alguma fraqueza nossa, certo? Mas o que essas fraquezas ou essas tribulações podem gerar na nossa vida? Pode gerar perseverança, podem gerar um caráter aprovado, que é maturidade espiritual crescente, e também esperança, que é crescimento em fé. Então, olha só, se nós enxergarmos as tribulações, os pontos fracos, as fraquezas como pontes de crescimento espiritual, de fé, de maturidade espiritual e também de perseverança, nós enxergamos da forma certa, enxergamos o resultado final e então encaramos a fraqueza, a tribulação da forma certa, não tentando nos defender, fugir, se esconder, tentando agir na defensiva, mas sim agir sabendo qual é o resultado final, porque é dessa forma que aqueles que andam com Deus experimentam o resultado das suas fraquezas. Vai depender da forma como você vai enxergar e, por último, da forma pela qual você vai agir. Então, se você enxerga a fraqueza, se você enxerga a tribulação da forma certa, sabendo qual o resultado que ela pode vir a dar, se estiver em Deus, então você vai lidar da seguinte forma mediante essas fraquezas, reconhecendo as fraquezas. A primeira coisa é reconhecer as fraquezas. Você reconhece os pontos fracos? Você tem clareza dos teus pontos fracos? Você tem clareza das situações que despertam a fraqueza em você? Essa é a primeira coisa. E a segunda é entregar isso diante de Deus e decidir mudar. Então, que situações que despertam essas fraquezas, que ativam essas fraquezas? Quais são essas fraquezas? E você tem entregue isso diante de Deus a ponto de não fugir das pessoas que às vezes ativam algumas fraquezas, a ponto de não fugir das circunstâncias que estão gerando alguma fraqueza, mas sim encarar as suas fraquezas, não ficar escondendo debaixo do tapete, mas sim declarar, confessar diante de Deus: Senhor, eu tenho essa fraqueza, não estou conseguindo vencer, mas eu quero vencer na força do Espírito Santo, porque ali em Romanos nós acabamos de ouvir que o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, Ele derrama amor nos nossos corações e a esperança não nos decepciona, como está ali no versículo 5 de Romanos 5. Então, a forma de encarar as fraquezas e a forma de agir mediante as fraquezas vão mudar o rumo da nossa história. Dessa forma que nós somos aperfeiçoados no poder de Deus. Então, você tem a opção de agir fugindo das dores ou decidir entrar de cabeça na fé que cura, na fé que salva e que reconcilia com Deus. E por último, uma coisa muito importante, que tudo isso que Paulo fala, tanto na carta aos Coríntios como na carta em Romanos, é que ele tinha um propósito, ele caminhava num propósito. E o propósito sempre é salvar e curar. E como é que está a sua vida? Você está se deixando usar por Deus para salvar, para curar, para levar transformação? Ou você está tão focado nas tuas fraquezas, nos teus pontos fracos, que você nem enxerga isso? Então, que seja despertado em você. Primeira coisa, um olhar, né? Um olhar espiritual para as fraquezas, para que você enxergue elas como não situações para você fugir ou se defender, mas que você enxergue como alavancas, pontes de aperfeiçoamento espiritual, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você agindo, lidando com as fraquezas, agindo conforme a palavra de Deus te ensina, você vai vencendo, e aí sim, essas fraquezas vão se tornar em motivos de perseverança, de maturidade espiritual e de fortalecimento da tua fé. Então a pergunta que fica aqui é justamente essa: você reconhece seus pontos fracos? Como que você lida com essas fraquezas? Porque a fraqueza, ela precisa ser enxergada olhando o resultado final, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e faça essa pergunta para você e responda a si mesmo e vá na direção de que Deus tem para você. Enxergue a fraqueza como uma alavanca de aperfeiçoamento no poder de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.